Após toda a repercussão dessa grande rede de franquias de chocolates, eu finalmente tenho a chance de falar tudo o que vivi durante 5 anos fazendo parte dessa rede e não ser taxada de fracassada. Afinal, são mais de 1000 lojas ao longo do Brasil repassando. Será que o problema realmente é o franqueado ou a franqueadora? Nos 5 anos de franquia, já cheguei a ter 8 lojas. Não todas ao mesmo tempo, mas já montei 8 operações, sendo lojas e quiosques. Meu marido já fomos ameaçados, nós já fomos humilhados, nós já passamos por situações que eu, sinceramente, hoje olho pra trás e penso assim, como que eu vivi isso? Vou começar com uma bomba. Eu fui multada em R$12 mil por descaracterizar um produto. Mas o que seria descaracterizar um produto? Uma barrinha escrito "Você é show", e essa barrinha foi feita para a campanha de Dia dos Pais. Passou o Dia dos Pais, não vendeu. Quais eram as chances de vender? Ou era isso, ou eu não iria vender o produto, porque ele é muito fumo. No intuito e desespero de vender esse produto, porque você não pode devolver para a fábrica, a gente tirou o chocolate escrito "Você é show" da embalagem onde está escrito "Pai, você é 10" e vendemos ele em cesta sem a embalagem original, mas com a embalagem guardada caso algum cliente questione sobre a sua validade, que estava dentro da validade. E quem me aplicou essa multa de R$12 mil? O gerente regional, que seria a pessoa responsável por me orientar. Até porque eu entro numa franquia pra ter o know-how deles, senão eu abriria a loja de bombons da Luísa. Ele viu esse problema em uma loja minha e foi em todas as outras pra poder multar todas as lojas. Por isso, total de R$12 mil. E não teve advertência ou orientação. Foi multa e você tinha que pagar. Eu fiquei mais de 1 ano sem receber nota fiscal. Como que meu fornecedor principal fica sem faturar produto pra mim por 1 ano e quer que eu sobreviva? Como? Vamos falar do dono da marca, que ele é um figuraço, né? Todo mundo conhece. Ele lança livros de aventuras e a vida dele, e ele quer que você venda na loja. Você é obrigado a vender um livro que nem se você der de graça as pessoas estão querendo. Quando chegam nas grandes campanhas, você é obrigado a abrir nos domingos, tanto próximo da Páscoa quanto próximo ao Natal. E se você não abrir, você toma multa. A questão é que não é só você abrir a loja, você precisa ter vendas. Por quê? Se você não tem vendas, no sistema deles consta que sua loja não foi aberta. Agora imagina você no centro da cidade de Belo Horizonte, no domingo, onde o movimento tá lá na Feira Hippie, e você tá na extremidade contrária, sem nenhuma pessoa passando. Você corre o risco de ser assaltado, você não é o dono da sua loja, você é funcionário dessa franquia. E se ela determina que você tem que abrir no domingo, você tem que abrir. E teve uma vez que eu não tive vendas, porque não tinha ninguém na rua, e o meu consultor me pediu uma filmagem pra eu falar o horário e a data, para realmente comprovar a ele de que eu estava com a loja aberta, porque só as imagens na câmera pra ele não foi suficiente. Essa aqui é boa. Eles lançaram uma taxa do cacau devido ao alto preço que ele ficou numa época, e sem informar previamente pela COFF, ou sem discutir, debater, ou tentar repassar que seja uma parte desse custo ao consumidor, eles transferiram para os franqueados. E pasmem, essa taxa foi cobrada sobre produtos já produzidos, ou seja, antes da leva alta do cacau, e sobre o panetone de frutas, que não tem o quê? Cacau. Ainda falando sobre panetone, vocês sabem que a validade do panetone ela é imensa. Só que em todas as lojas que você for dessa rede, o panetone vai vencer ou no final de janeiro ou no final de fevereiro. E não é porque ele vai vencer não, porque o panetone fica na Americanas o ano inteiro. É porque eles forçam o franqueado a não vender esse produto após janeiro. Ou seja, nenhum franqueado vai vender produto vencido. Mas ele não tá vencido, não sei se deu pra entender. E pra quem fala que não existe perseguição, existe sim. Meu marido uma vez participou de uma reunião, ele e o gerente regional. Aquele mesmo gerente que me deu uma multa de R$12 mil. Nessa reunião, a gente já tava com alguns boletos acumulados e queríamos da melhor forma tentar resolver a situação. Não estávamos recebendo produto, não estávamos, ficamos por 1 ano assim. E ele falou pro meu marido assim, por que você não vende esse carrão seu? Na época a gente tava com 5 lojas ativas e não era uma próxima da outra. A gente precisava de um carro grande, porque as caixas de Natal e Páscoa são enormes. Então a gente precisava de um meio fácil. E a gente tinha uma estrada, depois a gente trocou numa Toro, só que ela era financiada. E ele não sabia disso. Sabe o que ele queria? Ele queria resolver a situação da franquia, da franqueadora, né? Que a gente pagasse o boleto. E assim, como que a gente ia pagar? Se a gente ia ficar andando a pé de ônibus, ele não estava nem aí. Ele só queria resolver a parte dele, porque as pessoas são egoístas a esse ponto. Porque a gente tá falando de uma franquia milionária, milionária. Mas eles querem resolver só o problema deles. E você, que confiou na marca, que depositou tempo, depositou sonho, depositou investimento, depositou tudo, eles estão um pouco se lixando. E vai ter que ter parte 2, porque eu não risquei tudo aqui dessa lista. Se você tem algumas histórias parecidas com a minha, foi funcionário, ou dos hotéis, ou da fábrica, deixe nos comentários aqui o seu relato. Nós juntos somos mais fortes.